Joana é esposa de Cusa. Eu ouvi alguém falando Cusa, mas não tem acento, é Cusa. A palavra Joana, ela significa Deus é gracioso, e também pode significar agraciada por Deus, tá? Então a gente entende que o nome ele tem um certo contexto, e o nome também tem um certo destino na vida das pessoas. O texto diz aqui para nós que ela era esposa de Cusa. Quem que era esse homem? Esse homem ele era administrador da casa de Herodes, ou seja, ele era um dos principais, ele era um dos mais importantes. E quando a gente fala que ele era o administrador da casa de Herodes, a gente pode falar que ele era um secretário, um ministro, uma pessoa muito importante na casa de Herodes, uma pessoa que tinha um grau elevado. É igual você falar de um secretário de finanças, né? Qualquer secretariado do município ou do estado está mais ou menos desse grau aqui. Obrigado. E os primeiros comentaristas, principalmente no começo da história, os primeiros comentaristas da igreja, eles identificam o seu esposo como oficial do rei, que está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 46 em diante. Então, é uma informação que tem do primeiro século, né? A gente sabe que não tem, na Bíblia, não está dizendo, mas é uma informação que nós temos ali, nos escritos dos pais apostólicos, ou seja, os que vieram depois, os apóstolos. E a Bíblia conta a história desse oficial, desse administrador, que Jesus estava em Caná da Galileia, aonde havia transformado água em vinho, numa festa de casamento. Esse oficial, ele se aproxima de Jesus e pediu que curasse seu filho, que estava à beira da morte, em Cafarnaum. E o verso 49 diz: Senhor, vem antes que meu filho morra. Então é um oficial, é um encarregado, é um administrador, e ele estava angustiado porque o seu filho poderia morrer. E Jesus então diz assim: pode ir, o seu filho continuará vivo. Pode ir, confia. Pode ir, acredita que o teu filho não vai morrer, que teu filho vai continuar vivo. E o oficial, ele confiou nas palavras de Jesus e voltou para Cafarnaum, Caná da Galileia. Em Cafarnaum, praticamente Cafarnaum está ao norte, mais ao norte, na beira-mar. E o texto diz assim, estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa
creram, todos da sua casa acreditaram, louvado seja o nome do Senhor. Toda a casa desse oficial foi salva por causa do milagre que Jesus fez em relação ao filho. E esse homem seria Cuza, e toda a sua casa se converteu ao Senhor. Joana, sua esposa, uma mulher muito rica, uma mulher que vivia na alta sociedade, tornou-se discípula fiel de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus pode fazer na vida de uma família que acredita no poder de Deus. Não importa onde você está, não importa o grau social, se você é simples, se você é pobre, se você é da classe média, ou se você é mais rico, não importa. O Evangelho ele chega em todas as casas, e o nosso Deus ainda é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. O nosso Deus ele não muda. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para fazer milagres na nossa, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. O texto, o versículo 8, vai dizer assim: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então o texto, ele vai nos apresentar algumas mulheres. A primeira dela, a mais conhecida de todas, né? É a Maria Madalena. Maria Madalena, que era de Magdala, e que tinha 7 demônios, vivia uma vida atormentada. Imagine você, uma mulher carregada com 7 demônios, uma mulher endemoniada. Eu me lembro da minha infância, que eu cresci, e tinha uma vizinha ao lado da casa da minha mãe, que durante muitos anos, aquela mulher, ela fora endemoniada. Constantemente, o diabo pegava aquela mulher, o diabo sacudia aquela mulher, uma mulher totalmente atormentada, uma mulher que não tinha paz interior no seu coração. E eu fico imaginando, eu não sei se aquela mulher tinha 7 demônios, eu não sei, acho que não tinha tantos demônios, mas a Maria Madalena era uma mulher atormentada. Mas Jesus chegou lá em Magdala, e ela foi libertada pelo poder de Jesus. Ela se tornou uma discípula de Jesus. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A segunda que o texto fala para nós é Joana. Joana, ela é mulher de Cuza. Eu já disse para vocês que Joana ela tinha um filho, e esse filho estava quase morrendo, iria morrer, e Jesus curou o seu filho. Ou seja, ambas as mulheres, tanto Maria Madalena quanto Joana, elas foram curadas no corpo e foram curadas também na alma. É isso que Jesus faz na vida de um ser humano. Lembro-me que uma vez estávamos fazendo culto,
na casa de uma mulher, de uma senhora, muito atormentada, e ali nós pregávamos o Evangelho, e ela tomou remédio durante a vida toda, meus irmãos. A vida toda ela tomou remédio para dormir. E eu fiz um apelo, e ela disse para mim: pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Ela falou. Aleluia. Nunca mais, meus irmãos, nunca mais aquela irmã, ela foi batizada, ela foi discipulada, nunca mais ela precisou tomar remédio. Aleluia. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Toda vida é comum até Jesus passar por ela. Depois que Jesus passou pela minha vida, a minha vida deixou de ser uma vida comum. Aleluia. Ela tinha um filho doente, quase morto. Jesus curou seu filho e a salvação chegou para toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa sente num beco sem saída, quando ela percebe que não tem mais esperança para a sua vida, quando ela tentou por si mesma várias vezes, ela disse assim: eu vou mudar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, mas nunca consegue. Quando existe o impossível em sua casa, presta atenção aqui, quando existe o impossível em sua casa. Hoje eu estava conversando com um rapaz, aconselhando, na parte da manhã, e eu disse assim: você perdeu tudo. Você entendeu o que aconteceu em sua vida? Você perdeu tudo. Perdeu a esposa e perdeu os filhos. Você sabe o que significa isso? Que a única pessoa que você tem em sua vida é Jesus. A única coisa que lhe restou foi Jesus. É nesse momento, meus irmãos, é nessa hora que a pessoa, ela olha para cima e pede socorro para Jesus. Quando existe o impossível em sua casa e ninguém pode lhe ajudar. Ele falou: ninguém pode me ajudar. Eu falei: nem eu. Eu só vou te aconselhar. Eu só vou orar por você. Eu não tenho poder nenhum para lhe ajudar. É nessa hora que Deus entra na vida de uma pessoa. É nessa hora que o poder de Deus se derrama copiosamente sobre a nossa vida. É justamente aí, quando nós estamos no fundo do poço, quando não temos nada a não ser Jesus, né? Como dizia Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas gritavam: para de gritar, Bartimeu. Ele não estava me ouvindo, e ele sabia, Bartimeu sabia que era a sua última chance, até que Jesus parou, aleluia, e resgatou Bartimeu daquela vida. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, a história muda.
chega na vida de uma pessoa, ela nasce do alto. É do alto que ela nasce. Ela ganha uma nova natureza dentro dela. O apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que fizeram novas. Aleluia. Eu sou uma nova criatura. Eu sou de Cristo. Eu já fui uma pessoa perdida. Eu já fui uma pessoa desorientada. Eu já fui uma pessoa aprisionada no vício do pecado. Eu já fui. Até que Jesus me salvou. E quando Jesus me salvou, eu me tornei uma nova criação. Eu me tornei uma nova pessoa. O passado ele apagou. E tudo se tornou, e tudo tornou-se novo. A expressão aqui, em Cristo, significa que em Cristo fomos batizados nele. Aquele que está em Cristo. Fomos batizados nele. Somos dele. Vivemos uma nova criação. Aleluia. Cristo é o cabeça. Quem manda na minha vida é Jesus. Hoje eu estava no supermercado. Aí um indivíduo me cumprimentou. E aí, pastor, está tudo bem? A moça do caixa perguntou assim para ele. Ele me cumprimentou com o rapaz, né? E perguntou assim para ele: você vai na igreja? Ele disse: não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Eu: não, você não é a igreja, disse para ele. Quem disse para você que você é a igreja? Igreja é ajuntamento. Aí eu usei o grego, eclesia, né? No mercado falando em grego, eclesia. Oh, glória a Deus! Igreja vem de eclesia, que está fazendo teologia, sabe? De ajuntamento, de assembleia, eclesia. Então nós não somos igreja. Igreja é isso daqui que está acontecendo nessa noite. Igreja é ajuntamento. É o momento que nos reunimos para louvar, para exaltar, para glorificar, magnificar o nome do Senhor. Aleluia! Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O cabeça é Jesus. E nós fazemos parte desse corpo. Um corpo constituído por Jesus Cristo. Não vivemos mais para nós. Agora vivemos para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos inseridos em um corpo coletivo. Não tem mais eu. No corpo de Cristo não tem mais eu. No corpo de Cristo temos nós. No corpo de Cristo é uma comunidade de santos. No corpo de Cristo é coletivo. É uma igreja local que adora e exalta, glorifica o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu posso dizer aos irmãos sobre Joana é que ela nasceu de novo. Ela teve uma experiência com Jesus. A segunda coisa que Lucas está nos dizendo aqui, ele diz assim: essas mulheres lhe serviam com seus bens. Que coisa linda! Jesus tinha um grupo de 12 homens. Eu estava pensando,
Tem até uma fotinha só para os irmãos terem uma ideia. 12 homens, 12 discípulos. Com Jesus nós temos mais ele, 13 discípulos. Nós temos aí também, que andavam com Jesus, Maria Madalena, não é isso? Nós temos também Joana, também andava com Jesus. Nós temos também Susana, também andava com Jesus. Então, contabilizando, nós temos 16 pessoas que andavam com Jesus por todos os cantos de Israel. Quem é que financiava o ministério de Jesus? Jesus precisava se alimentar, os discípulos precisavam se alimentar, alguém tinha que bancar, meus irmãos. Havia uma retaguarda em torno de Jesus, e era justamente essas mulheres, Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras, elas ajudavam a sustentar o ministério de Cristo, essas mulheres. Glória a Deus. E a gente sabe que as mulheres são abençoadas. As mulheres, elas se esforçam. Nós temos aí o círculo de oração se preparando aí para o congresso das irmãs. Elas têm se esforçado, elas têm batalhado para levantar dinheiro, para que o círculo de oração, para que a festa venha acontecer e o nome do Senhor seja glorificado. Uma pessoa, meus irmãos, abençoada por Jesus, uma pessoa liberta por Jesus, uma pessoa, por exemplo, Maria Madalena, curada por Jesus, uma pessoa liberta das drogas por Jesus, nunca será um espectador do reino de Deus. Nunca. Nunca ficará de braços atados. Uma pessoa que foi libertada por Jesus, uma pessoa que experimentou o poder de Jesus, sempre agirá, sempre fará alguma coisa, sempre abençoará a obra de Deus. Se nasceu, se foi libertado, se foi transformado, essa pessoa nunca será um espectador na casa do Senhor. Nunca. Essa pessoa vai querer fazer, vai querer agir. O que eu tenho que fazer na obra do Senhor? Infelizmente, em nossas igrejas, temos muitos espectadores, pessoas que ficam vendo a coisa acontecer sem interagir, pessoas que ficam sem fazer, pessoas que ficam sem contribuir para o sustento da casa do Senhor. Tem pessoas que não contribuem. Tem pessoas que não dizimam. Tem pessoas que não ofertam. Tem pessoas que têm dificuldade com o dinheiro. O dinheiro parece que é o Senhor da vida deles, mas ela não. Sabemos que uma das áreas mais delicadas da igreja é o bolso. É o
mulher que tinha dinheiro, essa mulher que tinha posição, ela começou a usar o seu dinheiro para sustentar o ministério de Jesus. O coração dela se apegara à obra de Deus. Era um coração apegado. Tem muitos irmãos nessa igreja aqui, eu digo para os irmãos, que são irmãos que às vezes não ganham muita coisa, perto de outros irmãos que ganham mais, mas são irmãos apegados, são irmãos que gostam de contribuir, que gostam de ajudar. E ela, essa mulher, ela se envolveu com a obra de Deus. Essa mulher, ela mergulhou no reino de Deus. O dinheiro era para servir na obra de Deus. Enquanto tem muitos que o dinheiro lhe domina, o dinheiro tomou o seu coração. Eu sei que não vai dar glória a Deus, não, né, Deus? É complicado você dar glória a Deus numa hora dessa. Deus está falando. Infelizmente, tem muitos irmãos que gostam de falar aqui. Eu vou dizer, o que importa na igreja é louvor. O que importa na igreja é o que você dá para Deus na hora do louvor, na hora da adoração. O culto, eu já vi gente dando palavra de oferta assim. Eu não concordo. Ô meu irmão, se você não tiver nada, ou se você tem, mas dá o seu louvor que é suficiente. Não, estamos errados. Nós temos que louvar, temos que louvar. Nós temos que adorar, temos que adorar. Nós temos que falar em línguas, temos que falar em línguas. Mas também nós temos que ofertar. Nós também temos que dizimar. Glória a Deus. Dizimar, nós temos que pagar pelo voto que nós fazemos na obra de Deus. Nós temos aí algumas igrejas que o pastor chega, faz um voto aí, o tal, da envelope e tal. A gente sabe que isso não funciona desse jeito. Voto é uma coisa que você colocou no seu coração. Se Deus me abençoar, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu vou dar um voto na igreja. Eu vou dar uma oferta na igreja. Eu vou abençoar a igreja. Isso é voto. Então quer dizer, nós temos que ter compromisso. Nós temos que cultuar, aleluia, vamos cultuar, mas nós também temos que dizimar. Nós também temos que ofertar. Isso tem absoluta importância em nossa vida espiritual. Presta atenção, o ato de dizimar e de ofertar tem absoluta importância em sua vida espiritual. Porque você está dizendo de quem você é. E quando eu dizimo, e quando eu oferto, eu estou dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Estou lhe devolvendo, aleluia. Estou lhe agradecendo por aquilo que tu tens me dado. Aleluia. Não adianta uma outra coisa aqui. Não adianta você querer fazer troca com o seu dízimo. Tem gente que fala, eu não vou dar o dízimo não, mas eu vou comprar umas cestas básicas. Não, meu irmão, não faz isso não. Não dá nada não, dá nada não. Eu não vou dar o dízimo, mas eu vou fazer isso. Meu irmão, você está errado. Está errado.
Senhor. Isso está errado. É querer tentar justificar. Eu sempre aprendi, desde a minha mais tenra idade, se eu quero abençoar a obra do Senhor, se eu quero abençoar, tem lá uma cesta básica, eu vou levar. Tinha um irmão aqui, há alguns anos, que eu estou pastoreando, mas ele não faz parte mais dessa igreja. E quando a gente fazia campanha, ele falou: eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, né? Sempre dizia para toda a igreja que ia dar isso, que dava aquilo. Aí chegava o dia do dízimo, ele queria descontar o que ele tinha dado na oferta lá. Não, o meu dízimo tem que ser diminuído, porque eu participei da oferta lá para arrecadar isso, para arrecadar aquilo. Olha como que ele é bom de vaca. Só vinda. Graças a Deus que aqui não tem esse tipo de gente, né? Graças a Deus, todo mundo aqui é abundante na obra do Senhor. Uma outra coisa que eu percebo com essa mulher aqui, meu irmão, que o evangelista Lucas narra, que essas mulheres seguiram José de Arimateia. Essas mulheres viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. As mesmas mulheres eram testemunhas oculares da morte do seu Senhor. Elas estiveram presentes. Presta atenção, essas mulheres estavam presentes no momento em que Jesus foi crucificado. Enquanto os discípulos foram embora, só ficou João ali do lado delas. Todos abandonaram, elas ficaram presentes. Depois que Jesus foi colocar naquela tumba de José de Arimateia, diz o texto que elas voltaram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E termina Lucas: descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Talvez elas estivessem pensando: será que vai acabar tudo assim? Talvez uma começou a dizer à outra: nós vimos seus milagres, nós vimos ele ressuscitar os mortos, nós vimos o que ele fez com o cego. Cada uma começou a falar dos grandes milagres de Jesus. Será que vai acabar assim? Será que o nosso Senhor, ele simplesmente acabou? Não tem mais esperança para as nossas vidas? Na vida cristã, passamos por altos e baixos, como aconteceu com essas mulheres. Todos nós enfrentamos altos e baixos. Mas não podemos parar. Não devemos desistir. Ah, pastor, a minha situação está difícil. Eu estou passando pelo funil. Eu estou passando pela dificuldade. Mas não pare. Não pare. Continue caminhando. Continue lutando. Continue perseverando. Porque nós temos que lutar contra as hostes infernais da maldade. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados e as potestades. Você não pode parar de lutar. Um dia alguém pichou na frente de uma igreja. Alguém escreveu assim: Deus morreu, assinado Nietzsche. Na frente da igreja, assim, uma noite, passou lá um endemoniado e pichou: Deus morreu,
assinado Nietzsche. Depois alguém assinou assim, embaixo: eu continuo vivo, mas Nietzsche morreu. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus continua vivo. O cristianismo continua vivo. Em todos os lugares do mundo. Pode ser que você esteja passando por um tempo escuro. Pode ser que você esteja passando pelo deserto. Mas continua firme na presença do Senhor. Porque esse tempo vai passar. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Nós não podemos desistir. Eu me converti com 15 anos de idade. E esse ano vou fazer 52 anos. Eu digo para os irmãos que eu passei por muitas dificuldades na minha vida espiritual. Passei. Mas uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca parei. Eu nunca desisti. Eu nunca desanimei. Nunca. E Deus vai me segurar, porque eu sei que Ele é capaz de sustentar o meu depósito, de sustentar a minha vida até aquele dia. Aleluia. No sábado as mulheres pararam e descansaram por causa da Páscoa. Mas no domingo elas foram até o sepulcro de Jesus. Lucas narra, olha só, no sábado elas descansaram, pararam. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas vão em busca de um cadáver, elas vão em busca de uma pessoa morta, mas não estava lá. A porta havia sido removida. Quando elas chegaram lá dentro da tumba, os lençóis estavam intactos. Aleluia. Jesus saiu do meio daqueles lençóis. De repente, dois anjos, com roupas resplandecentes, aparecem para elas e diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. O capítulo 23
imaginando assim, ela participou. Joana participou da morte e da ressurreição de Jesus. Elas voltam com essa notícia aos discípulos. As que contaram, presta atenção no que Lucas vai dizer. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram as mulheres que foram aos sepulcros de manhã: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres estiveram no sepulcro pela manhã. Falaram o quê? Quando elas chegaram diante dos discípulos, elas disseram: ele vive, ele ressuscitou. Irmão, é tão bom, irmão. Quando você chega alguém, quando chega alguém para você, você pode. Aqueles discípulos estavam desvanecidos, desesperançados. Aí chega aquelas 3 mulheres lá onde eles estavam e começa a gritar no domingo pela manhã: ele vive, ele ressuscitou. Apareceram 2 anjos dizendo: ele não está mais aqui. Vão para Galileia, porque ele vai se encontrar com vocês na Galileia. Ele está vivo, ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O sepulcro está aberto. A pedra foi removida. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não há motivo para tristeza. Não há motivo para desanimar, para parar, para desistir, não. Se Jesus ressuscitou, tem esperança para a minha vida, tem esperança para a sua vida, tem esperança para a sua família. A tradição cristã conta que Joana dava um testemunho tão forte, o testemunho dela é tão forte, que ela se tornou uma testemunha da ressurreição de Jesus. Oh, glória a Deus, é tão bom, né? Você vê uma mulher cheia da graça, cheia da presença de Deus. O testemunho dela era muito forte, e tão forte que, por causa do seu testemunho, diz a tradição, seu marido, Cusa, perdeu sua posição no palácio de Herodes. Sua mulher é muito crente. Sua mulher só fica falando de Jesus. Vai fazer festa e ela tem que falar de Jesus. Aonde ela vai, ela fala de Jesus. Ela está evangelizando todo mundo aqui. Para todo mundo ela quer falar de Jesus. Aonde ela vai. Interessante, meus irmãos, que nós não vemos mais nada a respeito dela. Aliás, nós somente vemos o nome de Joana aparecendo aqui em Lucas capítulo 8 e vemos aqui em Lucas 24, capítulo 10, que ela foi lá no túmulo de Jesus. Mas eu estava vendo aqui em Atos capítulo 13, Joana, ela não está aqui, nesse texto aqui, mas alguém do palácio, de Herodes, está aqui, na igreja de Antioquia. Alguém da casa de Herodes encontra-se no texto. Nos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé
foi que lhe evangelizou? Joana. Joana, filho de esposa de Cusá. Foi ela que me evangelizou. Foi ela que falou de Jesus para mim. Aleluia. Foi ela que me apresentou o Evangelho pela primeira vez. Eu compartilhei um vídeo com os irmãos de um homem que foi evangelizado durante 40 anos da vida dele. Ninguém me falou de Jesus. Até que aquele homem chegou lá com uma cesta básica e lhe apresentou Jesus para ele e para sua esposa. E quando perguntou: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele aceitou a Jesus imediatamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como que nós precisamos em nosso meio pessoas como Joana. Joana, que viveu uma vida intensa na presença do Senhor, que viveu uma vida para testemunhar do amor de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus venha nos corroborar, nos fortalecer, nos robustecer em sua presença nessa noite, e que essa história, a história de Joana, pode inspirar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus.